Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He Again, everybody, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me, along that narrow way. He lives. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Now, don't you pray for yourself. Agora não ore por si mesmo. You pray for the person you got your hands on. Ore pela pessoa sobre quem você pôs suas mãos. That'll make every one of you praying for one another. Isso fará com que cada um de vocês esteja orando um pelo outro. Now, Lord Jesus, Agora, Senhor Jesus, the Son of God, o Filho de Deus, who has raised from the dead o qual ressuscitou dentre os mortos, even the threats of Pontius Pilate até mesmo as ameaças de Pôncio Pilatos and the Roman government seal could not hold you in the grave. e o selo do governo romano não puderam te deter no sepulcro. God the Almighty came down on the day of the Easter Deus, o Todo-Poderoso, desceu no dia da Páscoa and rolled back the stone, breaking the seal, e rolou a pedra para trás, rompendo o selo. and you rose up and was with your disciples 40 days, E tu ressuscitaste, estiveste com os teus discípulos 40 dias. commission them to go into the world and do these things that's being done now. Os comissionastes para irem ao mundo e fazer estas coisas que estão sendo feitas agora. That's been 2,000 years ago. Isso foi há 2000 anos. Lord, you are God. Senhor, tu és Deus. You cannot fail. Tu não podes falhar. You're here. Tu estás aqui. This conference this morning that we've had, we've reasoned together about these things. Esta conferência, esta manhã aqui, razoamos juntos acerca destas coisas. We've reasoned that you are God. Concluímos que tu és Deus. The reason that you are God and the reason that you're here. Arrazoamos a razão porque tu és Deus e a razão porque tu estás aqui. And now we have a commission from you to lay hands on one another. E agora nós temos uma comissão de ti para impor as mãos uns sobre os outros. That's what you commissioned us to do. Isso é o que tu nos comissionaste a fazer. You said these signs shall follow them that believe. Tu disseste, estes sinais seguirão os que crerem. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Se eles impuserem suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. That's our commission from the conference. Essa é a nossa comissão da conferência. Now, Lord, obedience is better than sacrifice, Agora, Senhor, o obedecer é melhor do que o sacrificar, heartening than the fats of ram. e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Now, Lord, as your servant, Agora, Senhor, como teu servo, I commission and command every devil, eu comissiono e ordeno a todo demônio, every spirit, todo espírito, every sickness, every affliction, toda enfermidade, toda aflição, every contrary thing that's bothering these people in the presence of God, toda coisa contrária que esteja incomodando estas pessoas, na presença de Deus, by the witness of the Holy Ghost, pelo testemunho do Espírito Santo, by the commission of an angel sent to me, pela comissão de um anjo a mim enviado. I challenge this spirit by the word of God, Eu desafio este espírito pela palavra de Deus. this spirit of sickness and afflictions, come out of the people Este espírito de enfermidade e aflições saia das pessoas, in the name of the Lord Jesus Christ, no nome do Senhor Jesus Cristo, and let them be well. e deixe que sejam curadas. Let them go. Satan, you're just a bluff. Solte a Satanás, você é apenas um blefe. We've called your hand. Nós te desmascaramos. The time has come when Jesus Christ has manifested himself in the presence of the Gentiles. O tempo chegou quando Jesus Cristo tem se manifestado na presença dos gentios. Now, Satan, you are defeated. Agora, Satanás, você está derrotado. One time you held people. Uma vez você segurava as pessoas. You have no legal rights now. Você não tem direitos legais agora. Jesus Christ stripped you of every right that you had at Calvary. Jesus Cristo te despojou de todo o direito que você tinha no Calvário. He paid the full price Ele pagou o preço integral and said, "It is finished." e disse, está consumado. Every complete plan of salvation, all the healing, all was finished at Calvary. Tudo, o plano completo de salvação, toda a cura, tudo foi consumado no Calvário. And you were taken from you everything that you once possessed through sin and through the fall. E de você foram tirados tudo que uma vez você possuiu através do pecado e através da queda. Now we are redeemed by the blood of Jesus. Agora nós estamos redimidos pelo sangue de Jesus. And you cannot hold us any longer. E você não pode nos segurar mais. We say, leave us in the name of the Lord Jesus Christ. Nós dizemos, deixe-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Now keep your hands on one another. Agora mantenha suas mãos uns sobre os outros. Keep praying. Mantenham-se orando. Keep your hands. Mantenham suas mãos. Keep praying. Mantenham-se orando. Each one of you is thinking, God is near. Cada um de vocês apenas pensando, Deus está perto. God's Spirit is here. O Espírito de Deus está aqui. God is healing me. Deus está me curando. His goodness, His mercy, Sua bondade, sua misericórdia, His kindness, sua benignidade, His promises being made real in me. sua promessa está se tornando real em mim. We could preach on for weeks and weeks. Poderíamos continuar pregando por semanas e semanas. It wouldn't make any difference now. Isto não faria nenhuma diferença agora. The Holy Spirit's here. That's all He could do anytime. O Espírito Santo está aqui. E isto é tudo que ele poderia fazer em qualquer tempo. Be right here now. Estar aqui mesmo agora. Right now, I believe the Holy Spirit manifests to me, Agora mesmo eu creio que o Espírito Santo a mim se manifesta, proving to me that God is here. provando a mim que Deus está aqui. I believe Him. Eu creio nele. It's a finished work. E uma obra consumada. I have it. Eu tenho. It's my possession.
Isto é minha possessão. I now am filling with the Holy Spirit. Eu agora estou me enchendo do Espírito Santo. My diseases, my aches and pains are leaving. Minhas enfermidades, minhas dores e sofrimentos estão se indo. All my afflictions are going away from me. Todas as minhas aflições estão saindo de mim. That's the way to be praying, with your head bowed, eyes closed. Essa é a forma de se orar, de cabeça inclinada, olhos fechados. Only believe it. Somente crer agora. Keep your heads bowed now. Mantenham a cabeça inclinada agora. We're going to sing now, quietly. Vamos cantar suavemente. Only believe. Somente crer. Coming down from the mountain, Descendo da montanha, up like a child. menino epilético. The disciples had been there, Os discípulos tinham estado lá. consulted. Consulta. Vamos continuar cantando, irmãos, na mesma atmosfera, o hino 282. Pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e ser
Salmos capítulo 76, irmãos, como foi anunciado. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, fazei votos e pagai ao Senhor, o vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Pai Celestial, aqui nós estamos mais uma vez. Já estamos em conexão com Tua presença desde o momento da fita do irmão Brando, Pai. É uma oração que nós elevamos a Ti agora, Pai, que o Senhor venha estar conosco nesta manhã, que o Senhor possa encher os corações de cada um dos Teus filhos. É o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui de pé, com saúde, não é? Maior riqueza que nós podemos ter. Nós encontramos hoje a irmã Coraci e ela está passando por uma crise de alergia. Então é motivo dela não estar aqui hoje de manhã, né? Eu acredito. Eu estava vendo aqui um parágrafo ou dois. Eu creio que a irmã Juliana tem se dado muito bem com a escolinha das crianças. E parabéns pelas nossas crianças, né? O irmão Benjamin vai ser criança até os 18. Senão vai diminuindo o número, né? Daqui um pouco nós vamos voltar outros mais velhos para fazer parte também. Mas muito bom, né? Muito animados. Eu quero dedicar a vocês aqui os 3 parágrafos da mensagem influenciados por outros. Não, a influência de outro. A influência de outro. Só o tema já mostra que o irmão Brana vai falar sobre a influência, né? O que é influência? É copiar. Tudo que você copia, imita, é porque você está sendo influenciado. E as crianças, elas têm uma tendência de copiar. Você já viu aquela criança que faz assim, ó, dá uma torcida no nariz assim, de repente vai na orelha? Ele fica muito tempo com aquilo na adolescência. Depois é que ele esquece, porque ele viu alguém fazer. Torcer o nariz, torcer a boca, dar a mexida com a língua assim dentro da boca.
Eu tinha uma pessoa na família que era assim, né? O que é isso? Influência, né? Porque viu alguém fazer e achou engraçado. Então vocês, crianças, têm que ter alguém que influencie vocês nas coisas boas, né? Até nos hábitos. Hábitos é costume. Toda criança cria hábito que fica com elas a vida inteira, inclusive alimentar. A criança que acostuma comer jiló, aí ela cresce e come jiló todo o tempo. Comer coisas amargas, né? É muito bom para a saúde. Agora, se você encontra alguém que fala, eu não gosto de jiló, aí não quer comer mais, porque alguém falou e foi influenciado, né? Então, isso é uma maneira muito humana, né? Especialmente das crianças. As pessoas mais adultas têm seu estilo próprio, né? Mas não deixa também de ser influenciados por outras coisas. Porque o mundo, ele vive de etapas, de fases. E nestas etapas, nessas fases, eles acabam influenciando. Até mesmo usando a religião. O Natal hoje já é uma influência comercial. Os comerciantes usam o nascimento de Cristo para influenciar a venda. Eu estava pensando em 3 coisas da nossa região aqui em Goiás que tem sido usado para um objetivo, que é pecuária, muladeiro e cavalgada. São 3 coisas. Todas elas têm espírito terrível atrás, porque mudou. Quando eu era mais jovem, nós íamos na pecuária para ver animais. Vinham muitos animais para serem comercializados, e as pessoas frequentavam ali para ver animais, comprar, vender. Hoje, você chega lá, tem alguns pouquinhos animais, mas a influência é a mulher, é a prostituição. Eu já conversei com gente da alta, inclusive um dos médicos cardiologista muito famoso lá de Goiânia. Ele me falou sobre esta situação aí. E vem muita gente rica, porque a cidade de Iporá é considerada o centro das mulheres mais bonitas do mundo. É aqui no Brasil, especialmente na nossa região centro-oeste. Então, eles vêm para encontrar. Eu não vou entrar no mérito, porque estamos num culto, não é? Mas é tudo influência. Aquele negócio de boi, de vaca, que era antigamente, aquilo já acabou. Está sendo tudo em torno só mesmo destas coisas. É cachaça, é música e mulher. Cavalgada também é. Agora mesmo teve uma cavalgada lá no Macuco, terminou empinholada, enchicotada e facada. Porque é tudo por causa das mulheres, brigando por causa de mulheres. E essas muladeiras aí, você fica na avenida ali, perto de casa, por exemplo, a gente vai ali para ver as mulas, né?
mas você só percebe esse espírito, prostituição e mais nada. Então, é uma influência terrível que está sobre esse espírito aí. Cavalgada, pecuária e muladeiro. Tudo é essa influência. Você sabe o que eu penso? É bom saber, né, irmãos? O que eu penso? Porque se eu perguntar para vocês aqui o que vocês pensam disso, cada um vai ter uma opinião, talvez. Todos têm sua própria opinião. Olha só, o irmão Brana está confirmando comigo. Porém, um dos maiores, em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Então, você deve copiar de pessoas que têm bom exemplo, não é? Que tem influência, como este homem aqui, que era uma pessoa de muita influência, porque ele foi o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Agora, não porque ele era um republicano, porque lá eles tinham, não sei se continua, mas são duas alas partidárias, né? São os republicanos e os democratas. Então, o irmão Brana está mostrando que não era por política, que ele estava elogiando Abraham Lincoln. Porém, porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado, olha só, crianças. Agora, o que tem me chamado a atenção nesses dias é que esta responsabilidade, às vezes, de criar as crianças, de colocá-las para ler aqui na frente, para cantar e participar, isso vai depender de suas mães. Nem o pai consegue fazer isto. Por melhor que ele entenda do assunto, né, de música e tudo. É uma responsabilidade que, querendo ou não, é da mãe. A mãe é que prepara, é que ensaia, que ensina, que separa, que escolhe o que a criança vai fazer. Agora, isso vocês só vão descobrirem. Tanto que isto é bom, é depois que vocês crescerem. É que vocês vão ver o quanto é importante vir à igreja e participar de uma escolinha, aprender, porque o mundo vive numa situação de paganismo. Mesmo os denominacionais, eles são pagãos, porque eles adoram coisas pagãs. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio, digno de ser imitado, né? E ele foi criado para servir a Deus. A mãe dele preparou ele para servir a Deus. E ele disse: se há algo que eu desejo dar louvor, ele disse, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Você ensina a criança que Jesus é o Salvador, não só como ensinar um papagaio, né? Porque o papagaio aprende também com a mãe, com a dona. Ele aprende aquelas palavras decoradas. Então você não vai ensinar para a criança só que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, sangue de Jesus tem poder. E essas coisas mais como
uma expressão apenas, né? Mas quando você está ensinando sobre Abraão, sobre os profetas, como a irmã Juliane já escolheu os temas aí para as crianças, eles estão aprendendo sobre Jesus. Porque quando você aprende sobre Abraão, você está aprendendo sobre Jesus, porque Jesus é o potencial de Abraão. Ele é o resumo, vamos assim dizer, é o resultado, é o fruto da fé de Abraão. Então você aprende sobre Jesus como Salvador, aprendendo com os profetas e os apóstolos. É que você aprende. Ó, sua família é o que você é. É o que você é. Eu sei que cada pessoa tem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o direito de escolha. Às vezes uma criança está na igreja, criada na igreja, até chegar à fase adulta, né? Aí ele vai ter o direito de escolher se ele vai ser um cristão ou não. Mas olha para vocês verem o tanto que a influência é importante. Porque há pais que são descuidados, são negligentes com a família. E eles criam os filhos fora da igreja, criam os filhos no mundo, levando em festas, dando liberdades, e essa coisa toda. Depois vira aquela meninada custosa, né? O pai é crente, mas os filhos é da farra. E aí vão para as brigas e outras coisas mais. Mas eles são o que é a sua família. É a verdade, são o que é a família. Filhos incrédulos, com um rosarinho na mão, rezando o terço, oferecendo prendas para a Igreja Católica. Olha se isso tem a ver com o cristianismo. Isso é o paganismo na essência. Mas é a família, é como você criou a família. Como que você vai criar uma criança, 12, 14 anos, e não vai ensinar nada disso para eles? Não é? Então, sua família é o que você é. Meus filhos refletem o meu caráter. A minha esposa reflete o meu caráter. Essa é uma verdade que não tem como sair dela. Não tem desculpa. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Andar certo não é só ser crente, não. Tem muita gente, muitas rapazes, moças, jovens recém-casados e famílias novas, que eles são maravilhosos, respeitadores, trabalhadores, honestos nos negócios. E veio de onde? Veio dos pais. Veio dos pais. Veio da família. Cria o menino, voltando um pouquinho aqui, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Às vezes você mesmo, a mãe, o pai, deixa o menino ser influenciado pela avó, pelo vô, por famílias. Já não basta a escola, né? Que é uma coisa terrível para influenciar. Ainda tem pessoas da família que influencia.
cria um menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele está fazendo as coisas erradas, mas ele sabe aonde está o certo. Por isso que quando Deus trata com ele, ele sabe aonde ir. Ele sabe aonde procurar a Deus. É o filho pródigo. Está lá no chiqueiro, desejando comer lavagem. Mas ele sabia onde estava a casa do pai. Então há muitos filhos pródigos, que são filhos de irmãos da mensagem, mas são pródigos. Se eles são filhos pródigos, eles vão voltar. Com certeza, uma hora dessa, ele vai cair em si. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto. Eu gosto de ver a Raquel puxar a orelha dos filhos, né? Ela tem uma expressão que diz assim, como que é, se você pode? Tudo que for fazer, faça bem feito. Isso é importante, né? A pessoa aprender a fazer bem feito. Porque a pessoa de futuro, irmão, você conhece ele desde criança. Ele é organizado. Ele é um menino, uma menina organizada. As coisinhas dele, é tudo organizado, né? Mas aquele menino que chega em casa e já tira o sapato assim, já joga para lá, já joga para cá. Aí vem o cachorro, carrega o sapato, carrega a meia, e os livros é jogado em qualquer lugar. Então, quando dá na hora de ir para a escola, ele não acha sapato, não acha meia, não acha livros. Quer dizer, falta de organização, né? A mãe ensinou, aqui é o lugar dos seus livros, aqui é o lugar do seu sapato, aqui é o lugar de sua roupa. Então ensina eles têm que pegar com a mão e colocar no lugar certo. Não é a empregada, não é a mamãe, não, nem o papai, é ele tem que fazer. Ele que tem que colocar os livros no lugar, a roupa no lugar, as meias, né? As roupinhas todinhas lá na gaveta, para a hora que ele precisar, está lá, ele sabe onde está. E deveres de casa, fazer os deveres bem feitos, né? Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazer o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, como quando estiverem na escola. É uma coisa difícil, porque a primeira coisa que eles aprendem de errado é mentir. Irmão Brana falou isso e é verdade, quem tem filhos sabe disso. Eles fazem da mentira um escape, né? Para se livrar. Então você vai mostrar para eles que eles devem ser honestos. Ah, eu achei 50 centavos ali. Achou aonde? Ah, estava ali, vai lá colocar lá, ou então devolve para o dono. É só 5 centavos. Ensina eles a devolver os 5 centavos, porque a desonestidade começa do mínimo. Então eles vão lá devolver os 5 centavos. Se eles pegaram de alguém, aí você deve ensinar eles a devolver e pedir desculpas ou até perdão, para eles saberem que não deveria ter feito aquilo, né? E tem pais que ainda dão uma surra depois. Uma varinha fina, vai nas pernas, dá 10 chicotadas e fala assim, olha, sabe por que você está apanhando? É porque você foi lá e pegou esse dinheiro dos outros. Aí você dá mais 10 e fala assim, olha, agora você vai devolver lá no lugar certinho, né? Estou exagerando um pouquinho para vocês dar pelo menos uma, né? Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e a tentarem passar na escola. Copiar é colar, né? Nós chamávamos de colar.
eu vou colar do fulano, vou sentar perto dele e vou ficar de olho lá na prova dele. O que ele fizer, eu faço. Tem aluno que copia tanto que sai igualzinho. É nesse sentido que o irmão Brana está dizendo. Propensos a copiarem um do outro e a tentarem passar na escola, quer dizer, passar na prova, né? Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. Tão bom, não é? 100 é 10. Você tira 10 em todas as provas. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, agora já não andam mais, né? Pelo menos andar eles não andam mais, porque eles pegam o celular e vai lá para dentro do quarto e passa o dia e a noite vendo o celular. Então eles já não andam mais, mas também não faz outra coisa. As crianças, a maioria, irmãos, das crianças hoje de 5, 6, 7 anos, elas dormem das 5 horas da manhã em diante, porque elas ficaram até 5 horas jogando no celular e vendo outras coisas piores que os pais não sabem. Eu tenho pessoa na família desse jeito. Pessoa que não tem hoje praticamente futuro nenhum, é inteligente, mas não tem futuro nenhum na vida, não pode casar, não pode fazer nada, porque não tem nada, porque passou a vida desde aos 3 anos de idade no celular até hoje. E o máximo de emprego que conseguiu foi com salário mínimo e vive disto. Agora, como que eles vão casar? Rapaz que ganha salário mínimo hoje não consegue casar mais, irmãos. Não tem jeito. Só se ele achar uma outra do jeito dele, né? Porque um gambá cheira o outro. Às vezes ela pode até achar uma que vai conseguir viver com ele, pagando aluguel, água e energia e com salário mínimo. É uma coisa difícil. Nossos rapazes de hoje, não é só da igreja, não, é de um modo geral no mundo, eles não têm condição de ter família mais. Não tem condição. Você pode chegar em qualquer cidade, tem aqueles rapazes bons, trabalhadores, como tem muitos que vão lá me ajudar a trabalhar, eles ganham 100, 120 reais por dia, mas às vezes passam uma semana sem achar um serviço. Fazem tudo. Mas como que vai casar? Só se arrumar uma pessoa que queira cuidar dele, né? É a era da adoção dos rapazes. As mulheres estão fazendo adoção de rapazes, porque elas estudam, elas têm emprego, elas têm carro, e elas adotam eles não falam gingolô, né? Falam gingolô. Adotam um gingolô e aí vão viver a vida. Mas por quê? Porque não foram ensinados. Eu acho bonito ver um rapaz falar assim, não, eu ganhei 500 reais, guardei ele, eu vou ganhar mais 500 e comprar uma bezerra. Eu tenho tanto e vou guardar, eu vou ajuntar para me comprar isso e aquilo. Quer dizer, é uma pessoa que ele está pensando no futuro. Obrigado. Pensando no futuro, né? Porque a vida dos grandes homens, das pessoas de sucesso na vida, nunca começou de grandes coisas. Quem começa de grandes, geralmente não é de muito futuro, porque eles são criados na força da expressão, como dodóizinho, né? Tudo na mão, os pais dão, e depois aquilo acaba em nada. Mas aqueles que começaram a vida com muita dificuldade, eu sentei um dia, quase o dia todo, conversando com o dono da HP em Goiânia, Aliê Salacier,
e ele me contou toda a sua vida desde criança. Ele disse: papai tinha um sítio e eu tinha uma bicicleta. Eu andava 12 quilômetros todo dia de bicicleta para ir na escola. Chegou em Goiânia, comprou uma Kombi usada, Kombi velha, e começou a levar gente da Vila União para o centro. Entre a Vila União e o centro era tudo cerrado naquele tempo, né? Só tinha estrada de passar. E ele começou a vida com aquela Kombi. Eu não sei avaliar o patrimônio dele hoje, mas ele tem muita riqueza, né? É um dos homens mais ricos do estado de Goiás. Começou daquele jeito. Então, às vezes, a pessoa que cresce, ele começa do nada. Mas se ele não aprender, como criança, a economizar, a guardar, ele não vai, porque tudo que pega é jogar fora, não custou nada, né? É jogar fora e querem gastar e querem fazer tudo. Então, isso vem dos pais. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, falando com as crianças, né? Vai ter um teste, quer dizer, uma prova. Ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar de manhã, na manhã seguinte, e pensar: bom, eu me assentarei perto de fulano e beltrano, porque sempre tem uns que são mais inteligentes e mais dedicados, né? Todo mundo quer ficar sentado perto da Damaris, lá na escola. Ela que conta, né? Não sei se é bem assim, mas ela conta. Eles são inteligentes e logo eu irei e posso copiar deles. Se você pouco antes do papai conceder graça, quer dizer, orar no culto doméstico, né? Antes do papai orar, à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser: papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Então você, quando você orar, papai, diga: Deus abençoe o João, a Maria, em seus testes hoje. E eu lhes digo, isto mudará o curso dos acontecimentos. Está vendo aí? Está vendo, Benjamin? João, vocês vão orar antes de ir para a escola, no café da manhã. Fala: mamãe, ora para mim, papai, ora por mim. Eu vou fazer uma prova hoje. E aí você vai ser bem-sucedido na prova. Por quê? Porque você dedicou, você pediu, você orou. A Bíblia diz que tudo que orar, crendo, receberei, não é? Então, esta é uma grande lição para as crianças, os pais. Nós estamos numa escola dominical, então isso é uma grande lição, porque depois você vai ficar chorando, vendo seus filhos na cachaça, no mundo, e na bebedeira, na briga, e aí você vai ficar só sofrendo, né? Só sofrendo. Meu Deus, tem pais que sofrem, não dormem à noite inteira preocupado com o filho na rua e essas coisas todas, como aconteceu agora esta semana, numa festa do muladeiro lá na região. Teve tanta briga, tanta pinholada na cara, tanta coisa, e aquilo acaba resultando em morte. Agora, por que esses filhos, até de crentes da mensagem, estão lá nessa farra? É claro que eles são livres, mas eles poderiam ter sido ensinados, né? Que aquilo não é um ambiente para uma pessoa que tem bom senso. Não precisa ser crente, não, mas que tem um bom senso, que tem responsabilidade, principalmente os casados, já têm filhos, crianças para cuidar, e envolvendo em tais ambientes, né? Então, isso a gente lamenta muito.
Nós estamos estudando a mensagem Olhe. A pessoa, para olhar, ele tem que ter visão, é claro. Visão natural, olha as coisas naturais. E visão espiritual vai olhar as coisas espirituais. Não precisa ser doutor. Não precisa saber ler. Porque a mensagem, ela é revelada. Aquilo cai no coração da pessoa. Viu, Charles? Você que está nos assistindo nesta hora, está nos acompanhando através da internet. Eu sei que você já me falou muitas vezes, pastor, manda em áudio para mim, porque eu não sei ler. Se mandar escrito, eu não sei. Mas o coração pode abrir e Deus te mostrar a mensagem desta era e você ser uma pessoa como muitos. Nós temos até pastor na mensagem que não sabe ler, não consegue ler uma palavra na Bíblia, mas é um bom pregador, prega. Eu fico admirado da linha que ele prega, citando, começando lá de Abraão, de Moisés, dos profetas, chega nos apóstolos e entra nas mensagens do irmão Brana. E que mensagens poderosas. Então não é uma questão de ser um doutor para entender esta mensagem. Pelo contrário, os doutores são os que têm mais dificuldades, porque eles se julgam importantes, né? E a mensagem, ela é simplicidade. Essa mensagem é para a pessoa simples. Então nós estamos estudando Olhe. É uma mensagem simples, porém que nos dá um leque assim muito grande com relação às coisas espirituais. Esperamos que Cristo apareça. O mesmo Jesus, ele disse que quando estava na terra, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Ele estava falando com os discípulos, dizendo que o mundo não veria ele mais. Porém, vós me vereis, pois estarei convosco até o fim do mundo. Quem recebeu Jesus já na sua casa aqui? Aquele Jesus que estava lá em Israel, no país de Israel, aquele Jesus físico, que pregava ali nas praias, pregavam nas sinagogas. O que é sinagoga? Igrejas. As igrejas dos judeus eram chamadas de sinagogas. E ele pregava nas sinagogas, pregava dentro do barquinho à beira do mar, porque a multidão era tão grande que para ele conseguir chegar mais perto do povo, ele tinha que entrar dentro de um barquinho. As pessoas ficavam lá ao redor dele. Porque se ele entrasse no meio, eles queriam tocar nele, né? E eles não deixavam ele, queriam todos tocar nele. Então, ele esteve na terra, naquele corpo físico. Naquele corpo físico. Mas ele disse que o mundo não veria ele mais. Mas vós, falando da igreja, vós me vereis, porque eu estarei convosco. Agora, Jesus está conosco fisicamente? Não, nós sabemos que não. Ele não está fisicamente. Ele está através de quê? Ele está através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na igreja. E você vê o Espírito Santo? Não, ninguém vê o Espírito Santo visivelmente. Porque ele é Espírito. Você não vê o Espírito, você sente o Espírito, mas você não vê.
Agora, ele se manifesta através de meios. Ele faz contato conosco através de meios. Quais são os meios que ele usa? Ele pode usar uma pessoa, que às vezes nem é um cristão, mas ele usa aquela pessoa, o Espírito Santo entra nela, ela vai ali, te ajuda, faz uma coisa por você. Ele pode usar uma irmã, um irmão, para ir a você, falar com você. Só, às vezes ele nem fala, só dele chegar perto de você, te cumprimentar e abraçar você, ou somente cumprimentar, você já recebeu uma visita do Espírito Santo, porque aquele irmão tem o Espírito Santo. Então, você recebeu. Você recebe o Espírito Santo através da pregação da palavra. Quando um ministro ungido, separado por Deus, está pregando a palavra, desculpa-me, aquilo é o Espírito Santo falando. E ele entra em você e você mesmo passa a ser uma testemunha de que ele vive, porque você está tendo ele dentro de você. Você sente ele mudando sua vida, mudando seus hábitos, tirando as coisas erradas, tirando essa natureza forte, convertendo, transformando você. Isso é uma obra do Espírito Santo. E ele está em você através do seu Espírito. Então, esses que encontram o Espírito Santo através da pregação, através de um ministro, através de um irmão, é que estão vendo Jesus. É que estão vendo Jesus. Por quê? Porque nós estamos recebendo o seu Espírito. Pois estarei convosco até o fim do mundo. E aquele mesmo que poderia dirigir a palavra e ser a palavra e direcioná-la diretamente para o alvo, esse mesmo Senhor Jesus está aqui esta manhã na forma do Espírito Santo. Agora, o alvo é onde você está atirando com sua arma, falando do natural, não é? Você pega a sua arma bem ajustada, bem equilibrada, aí você, os atiradores, eles têm até uma coisa fixa para colocar a arma ali e firmar ela, para ela não tremer, não mexer na hora do tiro. Então aquela munição, aquela nós chamamos de bala, não é? Aquele chumbo, ele vai diretamente lá onde você apontou, naquele alvo. Existem competições de tiro ao alvo. Então você acerta no alvo. E a pregação, ela acerta no alvo. Você tem uma necessidade, chega na igreja e o pastor não está sabendo da sua necessidade. Mas Deus dirige aquela palavra e ela vai direitinho lá onde você está precisando dela. Então isso é que é acertar o alvo. Esse mesmo Senhor Jesus está aqui nesta manhã na forma do Espírito Santo para dirigir nossos pensamentos e focar. Focar, você foca, você olha e vê exatamente aquilo que é o seu objetivo. A igreja, ela tem um foco superior, maior, que é o arrebatamento. Nós estamos aqui todos passando o que passarmos, o que passamos, ser humanos, né? Tendo problemas de ser humanos, de condições humanas, de famílias. Nós estamos aqui envelhecendo, ficando cada dia mais velhos, mas
nós estamos caminhando para o alvo. E o alvo, que é o arrebatamento, não vai depender do que nós somos no físico, do que nós somos na vida humana, do que nós somos na vida material. Você tem a vida material como um foco. Cada um tem um foco. Eu quero ser um médico, eu quero ser advogado, eu quero ser um vaqueiro, eu quero ser um pedreiro. Quer dizer, ele está trabalhando direcionado para o foco dele. Mas, na vida espiritual, o pedreiro, o carpinteiro, o lavrador, o médico, o advogado, todos vão estar juntos no arrebatamento. Por quê? Porque todos estão nesse alvo que é o arrebatamento. Então nós estamos indo para lá. Sua palavra para um Deus vivo e verdadeiro, para um propósito, para uma conquista. E se apenas permitirmos que Ele faça isso, Ele focalizará a palavra bem em um lugar que provará que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depende do que você quer olhar. Porque você quer olhar, nós tivemos testemunhas essa semana lá no Recanto, da irmã que queria uma casa. E ela foi orar lá na igreja e pedir uma casa. Agora, eu já ouvi muitas críticas, há alguns anos atrás, tempo que os pentecostais oravam muito, né? Eles gritavam nas igrejas. Hoje, naquele tempo, era 10 membros, gritava que a cidade toda ouvia. Hoje tem 1000 membros e quase ninguém ouve. É um silêncio, né? Não tem mais aquelas orações de gritos. Eu lembro do pai da irmã Ruth Leia. Ele orava numa fazenda, eu passava lá indo para minha casa, e eu escutava a oração dele a uns 3 quilômetros de distância. Ele lá dentro, lá na reunião de oração deles lá, era um grupo da mensagem que tínhamos lá, e ele orava mais gritado mesmo. Hoje não temos mais esse tipo de oração, né? Parece que a irmã começa a orar, aí o marido chega e cutuca nela mais baixo, que senão o vizinho vai achar ruim. Vamos orar mais baixo, porque senão o vizinho vai escandalizar. Então nós estamos desse jeito, né? A coisa, o facho abaixou. Mas a irmã estava orando na igreja e eles criticavam os crentes, porque os crentes pediam as coisas. Aí eles diziam assim, os crentes ficam lá, Jesus, me dá um caminhão velho, Jesus, me dá uma vaca, Jesus, me dá isso, Jesus, me dá aquilo. Mas só para criticar, né? Porque não é assim. Ninguém está pedindo caminhão velho, caminhão velho é só para sofrer, não é? Se você precisar de um caminhão, pede novo. Jesus vai te dar um novo. E assim a vida. Tinha um irmãozinho lá que ele ajoelhava e dizia assim, Jesus, me dá um casamento. Jesus, me dá casamento. Jesus, me dá casamento. E ele orava e tremia, levantava o banco, batia ele assim embaixo, pá, pá. Jesus, me dá um casamento. Jesus, me dá um casamento. Então nem isso não tem mais, né? Não tem mais, mas você pode orar. Né? Os irmãos solteiros, cadê o Tárcio? Tárcio ele tem dificuldade de vir à igreja de manhã, né? Problema de saúde. Mas pode orar, irmão Tárcio. Bate a cadeira no chão aí e vai orando. De repente aparece alguém. Jesus, me dá o casamento. Para um Deus vivo e verdadeiro, para um propósito, para uma conquista. E se apenas permitimos que Ele faça isso,
ele focalizará a palavra bem em um lugar que você provará que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ele é o mesmo ontem. No passado ele fez o quê? Ele curou, ele ressuscitou, ele fez transformação de água em vinho, ele fez muitos milagres. Muitos milagres. Agora, você vai usar esta fé para a sua necessidade. Comece a orar. Irmãos, não tem problema. Pode ser na justiça, pode ser o que for, pode ser problema em casa, família, esposa. Se você fizer o uso da oração, aquilo muda. Aquilo muda. Nós temos prova disto. Um irmão ia à igreja, chegava em casa, quando ele entrava, a esposa dava uma gargalhada e dizia assim: já chegou lá do meio dos santos roladores, né? Já veio da sua igreja, e começava a rir dele. Aí ele ficava tão nervoso que ele caía de joelho e começava a expulsar o demônio dela. Sai, Satanás, sangue de Jesus tem poder, sai dela. Sai dela, sai dela. Expulsava, depois eles acalmavam e iam dormir. Aí ele foi no irmão Brana, disse: irmão Brana, eu não suporto mais a minha esposa, porque eu chego lá, ela fica me criticando, falando que eu estava entre os santos roladores. O que eu vou fazer com essa mulher, irmão Brana? Eu deixo ela, eu caso com outra? Eu vou procurar uma irmã bem santa. Não, ele não chegou nem a esse ponto. Ele só contou a situação que ele estava enfrentando com ela. O irmão Brando diz assim: irmão, eu vou te ensinar o segredo. O segredinho aqui. Você vai orar por ela agora, secretamente. Não faça isso mais. Não caia de joelho. Não expulsa o demônio dela. Não fala nada para ela. Deixa passar, vai lá para a cozinha, vai jantar, vai conversar, deixa passar. Depois, a hora que você puder, você vai e ajoelha lá no quarto sozinho e ora e pede a Deus para mudar ela. Sabe quanto tempo levou? 1 semana. Ele ligou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, a minha esposa foi transformada. O meu problema acabou. 1 semana depois. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O problema está na justiça. Nessa hora, o João está nos ouvindo lá em Diorama, a Noemi. Olha só o laço que o João caiu. Comprou uma terra e não recebeu escritura. Deixou para lá, né? Aquela coisa de amigo. Passaram 5 anos e ele não tinha esperança de receber mais a escritura. O homem quebrou, o homem estava devendo, o homem estava falando de ir embora, aquela coisa, aquelas ameaças, e ele não recebia, e entrou em desespero, e nós começamos a orar. Eu falei: não, vamos orar, deixa que Deus vai resolver. Há 15 dias atrás, ou há 10 dias atrás, o homem chegou lá e falou: vamos lá no cartório, eu vou assinar a escritura para o senhor. Agora nós estivemos lá, era até o aniversário dele, nós fomos cantar parabéns, e o presente que a Noemi levou para entregar para ele foi a escritura. Escritura de uma terra pequena, mas de muito valor. Então, é o Deus que faz isto. É Deus que faz isto. Ele entra nessas coisas, ele resolve problemas materiais também, problemas na justiça, coisas impossíveis. Você põe na presença de Deus e aquilo é mudado. Intriga. Às vezes a pessoa tem tanta inveja de você que ele fica caçando intriga com você, né? Caçando problema. Então você põe isso na presença de Deus. Começa a orar por aquela pessoa e amar aquela pessoa
Não odeia, não. Porque se você odiar, você bloqueia Deus. Você não deixa Deus passar. Porque Deus tem que passar, Ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá naquele coração para mudar aquela pessoa. Então você ora amando, amor cristão e pedindo a Deus por aquela pessoa. Daqui um pouco ela muda, ela começa a te tratar bem, te fazer favores, te oferecer ajuda e a coisa muda. A oração, irmãos, uma semana de oração mesmo, sincera, na presença de Deus, de madrugada especialmente, resolve os problemas. Resolve. Você faça isso para você ver. Eu sei que vocês têm feito. Então, olha só. E se vós permanecerdes em mim, e minha palavra em vós, então pedireis o que quiserdes. Aqui quem falou foi Jesus. O que quiserdes. Porque nós pensamos que é só o caso de uma doença. A doença faz parte, mas é o que você quiser. Isso será concedido a vocês. Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, mova-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que acontecerá o que disseste, poderá ter o que pediste. Eu gostei daquela inspiração que nós tivemos, lendo a mensagem de Mombrana, quando ele fala sobre a maneira de remover montanhas. Você pensa assim, eu vou orar essa noite toda, amanhã cedo, aquela montanha já não está mais aqui na porta da minha casa, já está longe daqui. Isso Jesus falando do natural, né? Mas aquilo ali era o natural para explicar o espiritual. Porque a montanha da sua vida talvez não seja um morro de terra, talvez seja um problema. Um problema. Você vai orar, agora o irmão Brando diz assim, olha, veio ali um ventinho, alguma coisa e arrancou um grão de areia daquela montanha e jogou fora. Então, já é um sinal que Deus está trabalhando. Porque a montanha toda, ela já começou a ser desfeita. Porque Deus já tirou um grão de areia dela. Então, por aí você vai aumentando a sua fé. Oh, meu Deus, não o que eu disse, o que você disse, você pode ter, porque você e ele se tornam o mesmo. O mesmo, você está orando e Jesus, ele entra com você na oração. Ele não disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Olha, se você une com Jesus, une com Ele na oração, e Ele une com você e ele pedindo ao Pai, aquilo é resolvido. Não o que eu disse, o que você disse, você pode ter, porque você e ele se tornam o mesmo, porque a mente que estava em Cristo está em você. Você está orando com a mente de Cristo. Aos 68. Devemos focar nossas vidas, não no que outra pessoa diz, mas focar nossas vidas nele. E ele é a palavra, vem? Se aliarmos nossas vidas com a palavra, então a palavra e nossa vida se tornarão a mesma coisa. Eu estou falando com pessoas que ainda não conhecem a mensagem, o exemplo do Charles, né?
Eu sei que o coração dele tem aberto muito, ele tem nos admirado muito. E nós também admiramos ele, né? Então, a pessoa não conhece bem o que é alinhar-se com a palavra. A primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que você pode fazer. Você tem que fazer o que você pode fazer. Aí você vai para a Bíblia, em Atos 2:38, o apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom. Esse dom aqui é o próprio Espírito Santo. É aí onde você começa a ter comunhão com Deus. É através do seu batismo. Porque você arrependeu dos seus pecados. Olha só o que diz. Devemos focar nossas vidas não no que outra pessoa diz, mas focar nossas vidas nele. E ele é a palavra. Então você foca em Atos 2:38 e é batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e aí você recebe, está livre, está apto para receber o Espírito Santo. Então você alinhou, aí você vai congregar, vai tomar a ceia de acordo com 1 Coríntios 11, ou 2. Alguém lembra? 1 Coríntios 11. Depois você vai lavar os pés, porque faz parte da ceia. São João capítulo 13. Jesus deu o exemplo e diz: como eu vos fiz, façais vós também. Então isso é o quê? Alinhar-se com a palavra. É alinhar-se com a palavra. Começa daí, do batismo, da ceia, e depois você vai alinhando a palavra, até no tocante às vestes, as mulheres, os homens, os meios ambientes os quais nós andamos, frequentamos, vai nos separando dessas coisas. Olha que coisa, irmãos. Então a palavra e nossa vida se tornarão a mesma coisa. Ele disse: se vós permanecerdes em mim, e minha palavra em vós, então pedireis o que quiserdes. Esta está em João capítulo 14, né? Então, se você permanece nele e a palavra permanece em você, aí você pode pedir o que você quiser. Por isso que nós temos que alinhar com ela. Isso será concedido a vocês. Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, mova-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que acontecerá o que disseste, poderá ter o que pediste. Oh, meu Deus, não o que eu disse, o que você disse, você pode ter. Não é o que o pastor disse para você pedir, é o que você disse. É uma decisão sua. Porque você e ele se tornam o mesmo. Porque a mente que estava em Cristo está em você. Olha que poder, irmãos, olha que graça. Jesus pensando, Deus pensando. Por isso que ele chama os teólogos de cérebros de canários. Porque um canário, o que é que um canário pensa? Você vai ali na fazenda, tem aqueles canários da terra, né? E tem os canários de gaiola. Aí você chega lá, eles estão cantando tão bonito, não é? Tem um ali perto de casa, eu acho que é no quintal do irmão Julimar que ele fica, por ali. Toda manhã, 5 horas, ele desperta e canta bonito.
Agora, ele canta, mas é a única coisa que o canário sabe fazer, dar aquele piadinho, aquele cantado. Se você for ensinar para ele as coisas humanas, ele não vai entender nada. O profeta diz, você pega ele, coloca na gaiola e começa, meu canário, eu vou ensinar você alguma coisa aqui do livro do filósofo, eles falam os nomes tão estranhos, né? Mas suponhamos que seja um bem conhecido aí. Quem que é o bem conhecido? Eu não estou entendendo a palavra que a senhora está falando. Cristófalos. Aristóteles. Famoso, né? Tem um All-Star, uma coisa assim, citado pelo... Cadê o Raino? Bacharel em Direito não sabe falar o nome de um... Pois é, fala só um aí. O nosso aqui do Brasil, Rui Barbosa, ele era um sábio, né? Grande sábio. Aí você vai falar assim para o canário, olha, eu vou dar uma lição para você sobre os livros, o ensinamento desses grandes mestres aí. Ele vai ficar assim, olhando para você, sem entender nada. Sem entender nada. Por quê? Porque a mente dele é de canário. A mente de um teólogo não vai entender nunca a Bíblia, porque ele estudou teologia. Um médico não vai entender nunca direito, as leis, porque ele estudou medicina. Ele passou 7 anos dentro de uma faculdade só aprendendo 2 coisas: nome de remédio e doenças. Só doenças e nome de remédio. Você chega no médico, ele vai dizer para você que não tem tempo, não é? Porque a consulta que ele está recebendo ali não dá tempo para ele conversar com você. Então não adianta você querer falar para ele sobre futebol, ainda que ele seja torcedor de algum time, ou sobre leis, sobre política. Ele dá uma olhada por cima do óculos assim e fala assim, está bom, senhor José, então vamos ver como é que fica o problema nosso aqui, né? Sobre sua saúde. Ele sai fora, porque ele está ali para falar sobre medicina. Medicina. E tem uma coisa, não adianta você nem querer explicar o seu problema de saúde para ele, porque ele não vai te ouvir nem em relação a isto. A única coisa que ele vai fazer é pedir exames, aí ele vai olhar os exames e vai chegar à conclusão dele. Isso é a mente do médico. Do advogado, a mesma coisa. Aí você chega lá no mecânico e fala assim, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu queria falar um pouquinho com o senhor agora sobre a política. Tem uns que até gostam, né? Então você chega e fala, e ao mesmo tempo, esse carro aqui está barulhando desse lado aqui, esse motor está assim. Ele vai ter que cuidar do motor, ele vai ter que cuidar do carro, né? Porque senão ele vai ficar o tempo todo ali conversando outras coisas. Agora, a mesma coisa é a vida cristã, irmãos. A pessoa tem que ter uma mente afiada para ele poder entender do assunto. E quando você recebe a mente de Cristo, o profeta diz, você vai falar o que ele falaria. Você vai pensar o que ele pensaria. Eles dizem, acrescentando um pouco até de ironia, né, que Jesus apaixonou por Maria Madalena, porque ela era uma mulher muito bonita. Mas eu não creio nisto, ainda que algum pastor
queira mostrar filme sobre isso, eu não creio que Jesus chegou a apaixonar por Maria Madalena, não. Que ele foi tentado, foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas ele olhou Maria Madalena, viu nela uma mulher bonita, viu nela o que ela era, mas ele não ficou ali apaixonado, caindo no chão, chorando a noite inteira por causa de Maria Madalena. Não, irmãos. Um pastor, um irmão, ele não entra nisso. Se ele entrar, está errado. Se ele cair nessa situação, ele está errado. Ele pode ser tentado, mas em segundos ele tira aquilo da cabeça. Agora você vai agir com a sua mente humana em relação a isto? Não, você vai agir com a mente de Cristo em relação a isto. Em relação a estas coisas. Voltando ao 68, né, irmão? Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, mova-te, mais embaixo, ele era a palavra, aí está você, então você e a palavra estão focalizados. Focalizados. Eu gostei desta palavra usada aqui nesta mensagem, porque ela é que dá o sentido da mensagem. Ela dá o sentido, focalizar. Então você está focalizado, juntos. Vocês se tornam uma unidade viva de Deus. Que ótimo, diz o profeta. Que ótimo. Essa unidade viva. Focalizar, quer dizer, olhar a mesma coisa. Você pega uma luneta, coloca lá na arma sua e você olha nela, e o bicho que está a 100 metros, você puxa o zoom, ele vem parar 10 metros na sua frente. E aí você coloca o ponto da arma dentro do olho dele e atira. Vai pegar exatamente lá onde ele está, se ela jogar lá. Vai pegar lá onde ele está. Por quê? Porque você está focalizado. Agora, se a mira estiver desfocada, porque uma mira pode estar desfocada, mira de luneta, mira de celular. Quando ela está desfocada, lá nos Estados Unidos, eles usam muito esses equipamentos, né, para focalizar as montanhas e ver os animais. Mas o irmão Branham disse que ele olhava e via 3 veados lá junto. Aí ele falava para o companheiro, mas está errado isso aqui. Eu tiro a lente, olho ao olho nu, só vejo 1. Eu coloco ela, vejo 3. Aí o irmão falou, não, é porque está desfocalizada. Aí ele ajustou ela para ver só 1. Aí quando ele viu só 1, aí ele puxou o zoom e ficou olhando ele bem de pertinho. Se ele não tivesse focalizado aquele aparelho, se alguém souber o nome me fala, se ele não tivesse focalizado ele certinho, ele não conseguiria ver só 1. Mas focalizado ele via exatamente o que era a realidade do alvo. Por que que as denominações olham na Bíblia e vê 3 pessoas distintas? É porque eles estão com a mente espiritual desfocalizadas. Não existe 3 pessoas da Santíssima Trindade. Isso é uma mente desfocalizada da Bíblia, porque a Bíblia não mostra 3 pessoas, ela mostra uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa de Deus. Então você tem agora esta unidade. Houve um tempo em que os pecados do homem, quando o homem pecou diante de Deus,
ele cruzou um grande abismo. Como um escritor disse aqui, que ele apareceu nos últimos dias para a salvação daqueles que o buscam. Ele apareceu. Eu estava meditando nesta noite sobre o que é redimir. Porque a salvação, ela é uma redenção. O sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado ali no Calvário para salvar o pecador, foi para redimir. E o que quer dizer redimir? Eu tenho esse celular aqui, olha. Eu vou dar uma andada lá no pasto e coloco ele no bolso, alguma coisa assim, e ele cai lá no meio do capim. O capim tem 1 metro de altura. Aí eu vou embora, chego em casa, passa algumas horas, eu vou procurar o celular e não encontro. Aí vou para lá, vou para cá. De repente eu desisto. Não, no meio desse capim não vou achar nada mesmo. E vai. Mas alguém vai passar ali e vai encontrar. A hora que ele encontrar o celular que estava perdido, ele redimiu. O que é redimir? Encontrar o que havia sido perdido. Por isso que a eleição de Deus, irmãos, olha só, a eleição de Deus, ela funciona somente com aqueles que estiveram com Deus antes da fundação do mundo. Porque nessa queda aqui com Adão, a pessoa se perdeu. E não perdeu só Eva, não perdeu só o Adão, perdeu todos aqueles que são filhos de Deus. Desde aquela primeira era, aqueles primeiros dias lá com Adão, até o último que será salvo, que será encontrado, são pessoas que estavam perdidas e que precisavam ser redimidas. Então o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali no Calvário para nos redimir. E quando nós encontramos o sangue de Jesus Cristo em favor de nossos pecados, ou em favor de nós contra os pecados, então é aí que nós somos redimidos, porque nós aceitamos Ele como o preço da redenção. O preço da redenção não é dinheiro, não é fortuna, não é ouro, não é prata, não é nada nesse mundo. O preço da redenção é única e exclusivamente o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos redimidos, porque fomos encontrados por essa graça. Que Deus abençoe. Nós vamos parar por aqui. Hoje já são 31, 30 ainda, né? Então não é hoje que teremos a ceia, irmãos. Será no próximo domingo, né? Próximo domingo é que será a ceia do Senhor, porque será o primeiro domingo do mês. Nós vamos orar nesta hora, mas antes de orarmos eu queria notificar aqui a presença dos nossos irmãos que estão conosco através da internet. Olha aqui, o irmão Baiano, que Deus te abençoe, o primeiro da lista aqui, né? A irmã Sara em Cachoeira, irmão José Maria lá em Surami, próximo de Altamira, no Pará, está conosco. A irmã Priscila, que levanta cedo, né, para assistir à escola dominical conosco. Deus te abençoe, irmã Priscila. Lá em Paris, na França, não é? O irmão Jurandir, lá em Fazenda Nova, e nós temos aqui mais irmãos, irmão Valdivino e família na Serra do Facão, irmão Emi Alves em Cachoeira, irmão Pedro e Magaliane também em Cachoeira de Goiás. Deus abençoe todos vocês, fortemente, creia nas suas orações, e as coisas
vai mudar, não é? Daqui um pouco o Emi está lá batendo a cadeira no chão e falando: Jesus, me dá casamento. Jesus, me dá casamento. Não é, Emi? Deus te abençoe. Jesus vai te dar uma boa esposa, você merece. Que Deus abençoe. Então nós vamos voltar para casa e à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui para continuarmos o dia abençoado com Deus. Deus te leve em paz. Onde vem estes guerreiros, revestidos de luz, eles vêm de reais domínios, guiados por Jesus. Conquista, ó Cristo, conquista já, com glória, grandeza, poder celestial, conquista, ó Cristo, conquista já, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Aclamai, cantai, ó crentes, redimidos sereis. Vem o fim das nossas lutas, sim, vem o Rei dos Reis. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial, conquista, ó